Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. Agora a gente fala sobre mais um caso envolvendo um condenado pelos atos do 8 de janeiro, Davi Torres, que pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que uma multa de cerca de R$16 mil não impeça o encerramento da punição. A Oeste revelou o caso de Torres em agosto do ano passado, durante o julgamento dele no STF. Torres tem hanseníase, é aposentado por invalidez e, segundo a defesa, sobrevive com R$ 880 por mês, depois do pagamento de pensão alimentícia. A advogada Kelly Spindola afirma que Torres não tem condições de pagar a multa, nem mesmo parcelada, sem comprometer o próprio sustento. Ele mora de favor numa casa cedida pela irmã e cuida de um dos 5 filhos. Davi Torres vendia balas no acampamento próximo ao quartel-general do Exército, em Brasília. Ele deixou as atividades por causa das sequelas da doença. Partes de alguns dedos foram amputadas e, segundo a defesa, ele passou a ter dificuldade para manusear dinheiro e também dar o troco aos clientes. A defesa pediu que Moraes reconheça a falta de condições financeiras para o pagamento. Caso o pedido seja negado, solicitou que a multa seja parcelada em valores compatíveis com a renda de Torres. O ministro ainda não analisou o pedido. A gente lembra que Torres foi condenado a 1 ano de prisão por associação criminosa. A pena foi substituída por 225 horas de serviços à comunidade e pela participação num curso sobre democracia. Segundo a defesa, ele já cumpriu todas as obrigações. A PGR reconheceu o cumprimento e o STF declarou extinta essa parte da punição. Mas a multa relacionada à condenação por suposta incitação ao crime continua pendente. Marcelo, e aí eu quero fazer uma pergunta. Ele teria pedido para o ministro Alexandre de Moraes como se fosse um perdão dessa dívida pela impossibilidade financeira aí de pagar essa multa arbitrada no valor de R$16 mil e caso não seja deferido esse pedido, para que seja parcelado de alguma forma que ele consiga pagar ou acomodar aí, né, na despesa financeira corrente dele do mês, que, segundo a nossa reportagem, ele sobrevive com R$ 880 por mês. A produção podia providenciar a atualização daquele quadro, né? Da dosimetria? Já temos, Augusto Nunes, seu pedido aí, ó, já temos o quadro da dosimetria que a gente acompanha sempre, já são dos 110 dias sem aplicação da lei da dosimetria que foi promulgada pelo Congresso no dia 8 de maio. 110 dias hoje, no dia 26 de agosto de 2026. Marcelo. Como eu falei antes, né, é uma coleção de ilegalidades esse processo. Veja, esse rapaz, por exemplo, né, primeira questão, ele foi condenado de forma absurda, o sujeito estava vendendo bala num local onde ocorreu uma manifestação e é condenado como se estivesse participando da manifestação. E aí, dessa condenação absurda, ele não pode recorrer, quando a Constituição garante a todos os réus o direito ao que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Mas ele não pode, por quê? Porque ele já foi condenado em instância única no tribunal mais alto do país. Se você já começa sendo julgado pelo tribunal mais alto do país, você não tem a quem recorrer, tá? Ele é o quê? Vendedor de bala. Então, na última vez que eu olhei na Constituição, vendedor de bala não tinha foro especial, não tinha foro por prerrogativa de função. Tinha que ter sido julgado por um juiz de primeiro grau. Se fosse condenado da forma absurda como foi, teria direito de recorrer a um tribunal de segunda instância, eventualmente depois ao STJ, eventualmente depois ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele já começou sendo julgado pelo Supremo, foi condenado, não teve a quem recorrer. Além disso, né, é uma questão elementar do direito penal, do sistema de justiça criminal. Se você não tem condição de arcar você não tem condição não tem dinheiro, tá? Não tem condição financeira para arcar com uma sanção pecuniária, você está isento disso, tá? Você não pode ser forçado a pagar uma multa de R$16 mil se você ganha R$800 por mês para comer, né? Esse dinheiro é o dinheiro que você tem para sobreviver. Então você não pode ser obrigado a pagar essa multa, porque a sua condição econômica, né, torna isso impossível. Né? E aí você vai fazer o quê? Vai prender o sujeito por dívida? Né? Não existe prisão por dívida, né? A não ser do devedor de alimentos, né? de pensão alimentícia. Então está tudo errado. Né?
Não é um perdão, na verdade, o que a defesa pretende. A defesa quer que a lei seja cumprida, o que, em se tratando de Alexandre de Moraes, é um pedido sempre complicado, né? Porque ele realmente não é adepto dessa ideia de que a lei é algo que tem que ser cumprido, como demonstra, aí vocês acabaram de falar, né? São mais de 100 dias, não é isso? Sem que ele cumpra uma lei que está em vigor, né? Uma lei que não foi objeto de uma decisão suspendendo a sua vigência por suposta inconstitucionalidade. Não foi. Ele simplesmente resolveu que não vai cumprir essa lei. Por enquanto, ele acha que não convém, né? Então, é uma situação que causa, para a população como um todo, e para nós profissionais do direito particularmente, causa uma enorme perplexidade. Esses processos, né, relativos à farsa do golpe, são essa coleção de absurdos jurídicos, de ilegalidade, né, diante da qual, infelizmente, grande parte da comunidade jurídica tem silenciado. A situação desse rapaz é mais um exemplo disso. Ele não pode ser compelido a pagar uma multa de R$16 mil porque ele vive com R$800 por mês, né? Então, não pode ser exigido dele que faça o pagamento dessa multa. E, além do ponto de vista jurídico, né, eu acho o caso desse rapaz com hanseníase de uma crueldade, né? Quando você pensa que o sujeito vive com R$800, é condenado a pagar uma multa de R$16 mil. Enquanto isso, você tem o chefe de gabinete do presidente da República pedindo de presente um quadro de 100 mil euros, ganhando 95 mil reais da lobista, né? E aí tem o Lulinha com mesada de 300 mil reais. Quer dizer, nós estamos vivendo, infelizmente, um quadro de absoluta inversão de valores morais. Diga, Augusto. Eu não entendia o tamanho das multas aplicadas pelo Moraes até que foi encontrado o contrato assinado pela mulher do Moraes, uma advogada medíocre, com o dono do Master. O Moraes deve achar, na sua infinita ignorância, que todo mundo faz esses negócios, que ele não comenta o assunto, que todo mundo consegue 80 milhões já pagos pelo Master. A mulher dele, que todo mundo consegue 80 milhões de reais com facilidade. E o contrato é de 129 milhões de reais, o que permitiu que o Moraes se tornasse multimilionário. O patrimônio imobiliário dele foi quintuplicado. E ele age com essa crueldade, mesmo depois de se tornar multimilionário, continua cruel a ponto de exigir uma multa dessas de um homem preso porque vendia balas na praça. É o Brasil. Marcelo, só uma dúvida, porque eu imagino a angústia dessa pessoa, né, do Davi, da defesa ali, com essa faca no pescoço, esses 16 mil reais de multa. Vamos supor que o ministro Alexandre de Moraes mantenha o pagamento dessa multa. Eles não têm a quem recorrer, porque é o Supremo, a última instância, mas pode pedir para levar a plenária ou para a primeira turma para tentar um resultado diferente? Para a turma. Pode pedir para levar para a turma, né? Que a turma poderia... não há muita esperança, né? Porque a composição da turma é o que se sabe, mas seria processualmente o caminho adequado, né? Diante de um indeferimento do pedido, interpor um recurso para a primeira turma do Supremo. E é isso que o Augusto falou, né? Que eu também acabei esquecendo de mencionar no meu comentário, mas é outro aspecto que torna particularmente cruel, né, essa questão desse rapaz, né? Porque essa multa, né, está sendo imposta por um juiz que não poderia mais estar ocupando o cargo que ocupa, teria que ser afastado cautelarmente, porque é suspeito de receber propina de milhões e milhões e milhões de reais. E está aí, né, com a faca no pescoço desse pobre homem doente para que ele pague 16 mil reais. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora.
Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.